E esse homem começa a ter algumas dificuldades. Diga, este homem começa a ter algumas dificuldades. E o que aconteceu? É aí que está o título dessa mensagem. Asaf, o escolhido de Deus, escolhido do rei, começou a ter a síndrome da inversão dos valores. Repita comigo, síndrome das inversões dos valores. E eu fiquei assim, mas eu falei, sabe de uma coisa? Eu não vou nem discutir com meu Deus, eu vou mandar ver. Eu não vou nem discutir com ele, por que essa mensagem? Aí Deus me deu, eu fui escrevendo, e fiz, está aqui. Ele teve a inversão. E aí ele conta a história dele no Salmo de número 73. Presta atenção, olha aqui, olha o valor revelativo. Olha o valor, ele vai e conta no Salmo 73 o porquê dos problemas do desaparecimento dele entre o Salmo depois do 50 até o 72. O que houve com ele, pastor? Fala que eu já estou curioso. Inversão de valores. Aí ele começa a mostrar claramente a síndrome que afetou Asaf. A comparação das inversões dos valores. Sabe o que houve? Aí ele começa no Salmo 73, começar o que foi que estava tirando Asaf do púlpito, dos cultos principais, dos estudos bíblicos, dos cultos de vitória. Ele começou a sair do púlpito para o banco da frente. Depois do banco da frente, ele foi para os bancos do meio. Depois dos bancos do meio, ele foi para o banco de trás e ele foi se distanciando, aí foi chegando para a porta. Diga, porta. Diga, lugar terrível para sair, mas maravilhoso para entrar. Lugar terrível para sair. E sabe o que Deus me mostrou? Deus me mostrou que na medida que Asaf, Deus me mostrou isso nessa tarde. Eu comecei a ver essa igreja, irmã Alissa, eu comecei a ver essa igreja, e comecei a ver essa igreja como Asaf. Eu não vou lá atrás não, mas eu comecei a ver Asaf lá atrás, porque ele já tinha descido do púlpito. E ele foi se arrastando. As inversões de valores foi levando. Aí quando ele chegou lá atrás, ele já não estava mais enxergando direito o que estava se passando aqui na frente. Aí ele começou a sair. Aí a visão dele começou a ficar turva. A visão dele, teve uma irmã que virou para nós esse dia e disse, pastor, o senhor não podia botar esse nome Jesus mais forte? Eu falei, mas por que está tão bonito? Ela falou assim, olha só o que Deus me trouxe aqui agora. Incrível como é que Deus me trouxe isso aqui agora, Jussara. É porque ela estava lá atrás e ela estava dizendo assim, é porque daqui de trás não dá para ver direito. Ela falou para mim isso. Lá de trás ela não estava conseguindo enxergar o nome de Jesus direito. Repita comigo, quem se afasta do púlpito vai perdendo a visão. Incrível como é que Deus me trouxe isso aqui agora. E ela foi perdendo a visão. Ela não estava mais conseguindo enxergar. E quanto mais vai se distanciando, a gente... Aquilo ali é o quê? É gesso, Jeus, Jabá. A realidade é que quanto você vai se afastando do púlpito. Quando eu digo, escuta, pastor, mas essa mensagem não tem nada a ver comigo. Eu não sou do púlpito, eu estou falando posição. Estou falando do lugar onde Deus te coloca. Quantos dizem amém? Quanto mais você se afasta da posição da onde Deus te coloca, a mente vai mudando, a visão fica turvo, as letras se embaralham e você começa a perder. Aí acaba se cansando de, deixa para lá. Não estou enxergando mesmo? Não é isso? E acaba se conformando e vai chegando para a porta. Porta é um excelente lugar para entrar, mas é um terrível lugar para sair. Aí ele começa a dizer
O que estava acontecendo com ele? Asaf começa dizendo o seguinte: olha, por pouco meus pés começou a se desviar, pouco faltou para que eu escorregasse os meus passos. Repita comigo, faltou um passo para ele se desviar. Aí a gente disse, mas peraí, pastor, quem vai se desviar? Não, peraí, pastor, quem vai se desviar? Asaf! Ah, não, para com isso! Eu vi Asaf! Digamos que se fosse no contexto de hoje, eu vi ele na frente da banda, soldado sobo, e ele que estava, Jesus e campeões. É ele, pastor, eu vi, era centenas de vozes e era centenas de instrumentistas. Eu vi Asaf lá na frente. Eu vi Asaf liderando. Eu vi Asaf cheio de poder. Imagina Asaf. Olha, irmão, se o rei Davi perdeu a estrutura, imagina Asaf. Se o rei que era o rei, como diz o outro, saiu da linha, Asaf estava só de aviãozinho. Saiu totalmente. Aí o que acontece? Ele diz assim: poucos faltou meus pés para escorregar. Sabe o que houve? O que foi desfocando a mente dele? Ele começou a observar e a invejar as prosperidades dos ímpios. E o pior de tudo, começou a duvidar de Deus. Se você vê o texto, o texto acima do Salmo 73, ele diz: a prosperidade dos ímpios faz duvidar da justiça de Deus. Asaf não somente começou a olhar para os outros, e começou a duvidar de Deus. Ele começou a inverter os valores. E quem inverte os valores vai perdendo o foco da presença de Deus. Vai perdendo o foco do que verdadeiramente é Deus. E eu vi, e Deus me deu o seguinte: ele começou a inverter os verdadeiros valores eternos pelos verdadeiros valores eternos, pelos enganosos valores temporais. E o que acontece? Asaf inveja 11 fatos. Presta atenção que fez Asaf cair. Diga para quem está do teu lado, senhor, presta atenção. 11 fatos que fez Asaf quase se desviar. E diz, presta atenção, para não acontecer conosco. Quantos dizem amém? A Bíblia diz que, pois, olha só o que ele diz no versículo de número 3. Pois, olha, antes de mais, o que apagou Asaf? Olha o que apagou Asaf do cenário bíblico. Olha o que apagou o ministério de um homem de Deus. Olha o que apaga o ministério de uma mulher de Deus. Olha o que apaga o ministério de um líder de Deus. Olha o que apaga o futuro de um homem ou de uma mulher de Deus. Olha aqui, olha o que apaga. Eu comecei a ter inveja dos soberbos e ver as prosperidades do ímpio. Primeiro fato, repita comigo, inveja. Isso não é para você, meu irmão.